Você já imaginou como seria viver a vida dos seus sonhos? Em estudar fora do Brasil, conquistar o seu diploma em uma universidade no exterior e ter aquela experiência que você só vê nos filmes? Realmente, viver o tão famoso sonho americano. Você vai aprender como estudar fora do Brasil de forma segura, sem precisar pagar aquelas dezenas de milhares de reais para agências de intercâmbio. Os dois melhores tipos de intercâmbio que existem para você. Um deles que é o melhor primeiro intercâmbio para jovens entre 14 e 22 anos que existe, que ninguém ainda revelou sobre ele no Brasil. E o outro que é o melhor intercâmbio de todos, que é faculdade nos Estados Unidos. E para cada um desses intercâmbios, eu vou estar compartilhando um método único que ninguém tem no Brasil, que eu criei somente para os meus alunos. E para fechar, eu vou ensinar toda a minha metodologia para você ganhar milhares de reais em bolsas de estudos de até 100%. Bom, meu nome é Lucas Pertussati e amanhã eu já vou estar indo embora desse apartamento por aqui, porque eu vou estar indo terminar minha faculdade lá em Boston, nos Estados Unidos. Isso em uma das melhores universidades de negócios do mundo, uma bolsa incrível por lá. E claro, eu vou encontrar vários dos meus alunos que já também conseguiram ir para fora, que estão estudando agora nos Estados Unidos com bolsas de também até 100%. E vem cá, eu entendo que talvez possa parecer algo muito impossível, muito complexo, até porque a gente só vê isso acontecer às vezes no jornal, numa revista, como por exemplo, estudante de São Paulo é aprovado em programa de verão no MIT, estudante baiana de 16 anos é aprovado em curso de Stanford, brasileiro é aprovado em 2 universidades, e assim vai indo até esse jovem brasileiro que foi aprovado por causa do Fortnite, pra vocês terem uma ideia. Pra mim também era difícil acreditar e parecia bom demais pra ser verdade, até que eu me tornei um desses jovens que apareceu em um jornal desses. Sim, esse sou eu ali, o jovem de Pinhais que foi aprovado em 14 universidades americanas. E eu sei que a gente só vê essas matérias de jornal e revista e parece meio longe pra gente, até que eu e 70 mil testemunhas lá no meu Instagram viram isso acontecer centenas de vezes todo santo dia nos últimos 12 meses. Nesses últimos meses eu comecei a receber tantas respostas de seguidores e alunos dizendo que eles tinham sido aprovados em oportunidades no exterior, que eu até tive que criar uma pasta e um quadro no meu Instagram chamado Orgulho do Dia, que sempre tinha alguém lá sendo aceito em alguma oportunidade. E quando eu falo que é todo dia, realmente, todo dia vinha uma mensagem nova, talvez até mais de uma, com bolsa 100%, bolsa parcial, aprovação em faculdades gigantescas, enfim, era incrível. Então sim, por aqui você vai conhecer um novo Brasil que ninguém te fala, ninguém te conta, e que até então era só pros mais gênios e mais milionários. Hoje em dia não mais. Eu queria dizer que eu me preparei durante 4 anos para dar essa aula aqui hoje. Essa daí é uma foto minha em 2018, começando a produzir conteúdo de intercâmbios lá na minha primeira faculdade no exterior. Esses são prints de 2019, onde eu já tenho seguidores falando sobre o conteúdo que eu ensinei pra eles lá atrás, 3, 4 anos atrás. E claro, pra não ficar aqui um tempão contando a minha história e tudo mais, eu quero focar no que interessa pra vocês. Então tem o TikTok que viralizou, tá com quase 2 milhões de visualizações, contando a minha história em 60 segundos. Por isso, aqui vai a minha história daquele menino de escola pública lá de 2013 até hoje em dia em 1 minuto. Roda aí. Imagina que você estuda em uma escola pública no Brasil, mas por morar na menor cidade do seu estado, você precisa acordar às 5 e pouco da manhã e pegar 1h30 de condução para ir pro colégio todo dia. Com 14 anos, um milagre acontece e você ganha uma bolsa de 100% em uma escola americana. Só você e mais 2 pessoas nessa escola inteira têm essa bolsa. Depois de estudar muito, com 18 anos você consegue ser aprovado em 14 universidades americanas. Porém, por não saber como funcionam as bolsas, você ainda assim precisa de uma vaquinha para se bancar no exterior. Você consegue, a sua vaquinha dá certo, só que ela só te mantém pelo primeiro ano da faculdade. O seu sonho passa a ter um prazo de validade. Você chega a ter 6 empregos ao mesmo tempo para se bancar sozinho, até porque seus pais não conseguem te ajudar financeiramente. Mas mesmo com isso tudo, você resolve começar a produzir conteúdo na internet para poder ajudar outros jovens brasileiros que não têm condições a também conseguirem. E mais do que tudo isso, saiba que você não vai aprender a estudar fora do Brasil só vendo stories, só vendo reels, TikTok. Não é assim que aprende. Da mesma forma que é impossível você passar em medicina na federal só vendo os posts de Instagram, só vendo TikTok. Não é assim que funciona. E eu te falo, é um método comprovado que já deu muito resultado. Esses podem ser os seus resultados. Lucas, eu assisti sua aula, mandei mensagem para universidades e uma delas me respondeu em nem 2 horas. Queria agradecer por você proporcionar esse evento. Em um e-mail que mandei, uma universidade já mandou mensagem
mensagem 24 horas, só tenho a agradecer. Fiz minha primeira reunião com Yale. Lucas, logo depois da primeira aula eu já consegui ser aceita em um programa da Wake Forest University com bolsa de 70%. E isso tudo só na primeira aula. Então, sem mais enrolações por aqui, eu já quero começar a te ensinar hoje. Você precisa entender as 3 revoluções do mundo dos intercâmbios. Porque assim, eu não sei se você sabia, mas não existia intercâmbio antes. Não era possível isso. Até que em 2010 vieram as agências de intercâmbio que ajudavam as famílias ricas e de classe média alta a estudar fora. Sim, elas cobravam dezenas de milhares de reais para ser a fonte de informação e ser esse intermediário. Claro, elas ajudavam muitas pessoas, mas claro, era muito para top 1% do Brasil. Por isso, lá em 2017, foi a segunda revolução de intercâmbios que surgiram as mentorias. As mentorias eram de 2 a 5 vezes mais baratas do que as agências. Elas te ajudavam no processo com aulinhas gravadas e tinham lá alguém para te auxiliar. E o que elas faziam? Elas acabavam escondendo todo o conteúdo no gratuito para assim entregar para você tudo isso de forma paga. E aí, para nossa felicidade, agora em 2020 surgiu a terceira revolução de intercâmbios. E essa revolução eu gosto de chamar de democratização. Até porque, né, gente, a gente tá na era da informação. Tem conteúdo gratuito em tudo que é lugar. Só eu mesmo dei mais de 100 lives no meu Instagram a cada domingo durante 100 domingos seguidos ensinando como estudar fora do Brasil. Porém, com essa acessibilidade às informações, vem um problema que ninguém tem coragem de te falar, mas eu vou te contar. Nada realmente te ajuda de uma maneira certa. E talvez todas essas informações acabem te deixando ainda mais confuso ou confusa. Então é importante que você tenha 3 coisas na hora de querer estudar fora. A primeira delas é a clareza, ou seja, ter o conhecimento para vencer essa confusão, e é isso que eu vou tentar trazer aqui para você. Segundo, comprometimento para vencer esse medo, essa insegurança que dá de fazer algo diferente, certo? E é mais com você. E terceiro são as pessoas, porque é meio que um mundo meio que sozinho. Porque não tem quase ninguém no Brasil fazendo isso. Como que você cria esse grupo de pessoas que vão ter o mesmo sonho que você? Porque, desculpa, mas dificilmente você vai achar isso na sua escola, no ambiente onde você mora. Bom, essas foram as 3 revoluções no mundo dos intercâmbios. E agora, para eu realmente dar o passo a passo, eu vou compartilhar quais são os 3 passos para você conseguir estudar fora do Brasil. E se você não começou a anotar, ainda começa a anotar para ontem, porque tem muito conteúdo por aqui vindo. Porque tem muito conteúdo vindo por aqui. Bom, o primeiro passo é decidir. É tomar a decisão que é isso que você quer. Aceitar que estudar fora é pra você. E claro, eu sei que surgem dúvidas. Será que é pra mim? Será que não é? Não sei. Até porque ninguém tropeça e vai estudar fora. Não é assim que funciona. A não ser que você seja milionário e consiga pagar por tudo. Existe sim um processo. Da mesma forma que ninguém tropeça e passa em medicina. Não é assim que funciona. Então o primeiro passo é você tomar essa decisão que é pra você. Vamos descobrir se é ou não nessa aula aqui hoje. O segundo passo é aprender. É você aprender o sistema americano, que é bem diferente do brasileiro, e entender como que funciona esse processo seletivo deles. E o terceiro e último passo é replicar. Tudo o que você tem que fazer é aprender tudo isso e colocar em prática no seu jeito. E claro, para isso eu vou compartilhar o nosso método comprovado aqui para vocês, que já aprovou vários e vários alunos do exterior. Então lembrando, sua meta aqui é decidir, aprender e replicar. Certo? E sim, você não precisa de agência de intercâmbio para fazer esse processo para você. Até porque você pode muito bem aprender tudo que eu vou te ensinar e replicar na vida real para você fazer. Mas nada disso faz sentido se você não fizer o primeiro passo. Se você não decidir. E na minha opinião, essa é a decisão mais importante que você vai tomar sendo jovem. Eu também sei e entendo que não é fácil tomar essa decisão. Talvez sua família não te apoie, seus amigos não te apoiem, seus professores não te apoiem. Lembra, gente, tô nessa há 5 anos, eu já vi muita coisa acontecer. E o que eu sei é que a maneira mais fácil de você tomar essa decisão, que estudar fora é pra você ou não, é respondendo a seguinte pergunta: o que vai acontecer se você ficar no Brasil versus se você for estudar nos Estados Unidos, por exemplo? E para isso eu vou compartilhar com você o que vai acontecer antes de você ir para fora, durante o tempo que você está fora do Brasil e depois quando você terminar o seu curso, sua faculdade. E assim você vai ter muito claro para você exatamente o que vai acontecer contigo em cada uma dessas partes, vindo de alguém que já viveu tudo isso e já teve centenas de alunos passando por todo esse processo. Então vamos lá, você já pensou como seria a sua vida se você fizesse faculdade no Brasil versus se você fizesse
acontece nos Estados Unidos. Não sei se você sabe, mas no Brasil existe um índice de troca ou abandono de curso de metade das pessoas. E esse número só tem a piorar, até porque a desistência no ensino superior aumenta e o número de formandos cai. Lá em 2010, 59% dos alunos largaram o curso. E nem 10 anos depois, o número caiu ainda mais. Então sim, menos da metade das pessoas que começam a faculdade no Brasil terminam depois desses 4 anos. E claro, tem vários motivos diferentes, como por exemplo, as greves, né? Aqui tem uma matéria com mais de 1.000 escolas no país estão ocupadas devido a um protesto. E eu não tô reclamando dos professores, dos alunos ou do que for, do sistema todo em si. É complicado. Até porque a gente tem um sistema que apenas 15% dos alunos que se formam na área conseguem um emprego em até 3 meses após a formatura. Então, dessas menos de 50% das pessoas que começaram a faculdade e terminaram, 85% delas não vai conseguir ter emprego na sua área nos primeiros 3 meses. E o pior, desses poucos que conseguem emprego, menos de 20% deles estão executando atividades relacionadas às suas profissões. Em outras palavras, se você chegar na sua faculdade no primeiro dia de aula e tiverem 100 pessoas por lá, saiba que menos 10 dessas vão se formar e vão ter um bom emprego daqui a 4 anos. Isso é muito pesado. Por outro lado, quando a gente fala de Estados Unidos, a gente tá falando de uma outra experiência completamente diferente do que a gente tá acostumado aqui no Brasil. Eu tenho um videozinho aqui para fazer você sentir um pouco dessa experiência de brasileiros que estudam numa universidade lá na Flórida. Pode rodar. Eu só quero que agora você imagine muito mais do que a experiência. Qual que vai ser o nível de inglês que você vai ter depois de 4 anos numa faculdade dessa? As pessoas que você vai conhecer lá fora, de mais de 100 nacionalidades diferentes. Já imaginou poder ganhar em dólar por lá? Eu mesmo ganhei mais de 200 mil reais por lá aos 19 anos. Já imaginou ter um ensino de realmente qualidade? Tem uma flexibilidade gigantesca para escolher seus professores, aulas, horários, cursos, podendo fazer até 3 cursos ao mesmo tempo. Já imaginou ter mais de 100 clubes e organizações no campus da faculdade? E isso tudo é só durante a sua experiência no exterior. Já pensou sobre o depois? Porque muita gente não pensa sobre como é que vai ser depois eles serem aceitos, depois eles se formarem. Muita gente só quer ser aquele primo famoso que conseguiu estudar fora e que toda a família fala em todo jantar de família. Mas pensa que é uma vida inteira mudada daqui pra frente. E eu vou te mostrar exatamente qual que vai ser a diferença entre Brasil e Estados Unidos depois que você se forma na faculdade. Enquanto no Brasil, pra gente relembrar por aqui a realidade brasileira, a gente consegue ver que engenheiros desempregados viraram motoristas de Uber. Talvez você conheça algum desses. Em nem 30 anos, nossa nota de 100 reais vale 13 reais. E o salário médio brasileiro, médio, metade das pessoas do Brasil ganham um pouco mais de R$1.000 por mês. E lembrando, somente 15% dos jovens conseguem emprego na sua área até 3 meses após a formatura. E esse é o Brasil. Por outro lado, para os Estados Unidos, vamos jogar mais umas matérias por aí, porque sim, as fontes não são vozes da minha cabeça, é vida real, é o mundo real. Como por exemplo, a gente tem a revista Exame, que trouxe que os Estados Unidos têm muitos empregos, poucos candidatos e ainda salários em alta. A média de salário de um americano é cerca de $56 mil por ano. Isso dá em média R$28 mil, que é exatamente o que o 1% do Brasil ganha. Em outras palavras, a média americana literalmente ganha o que o top 1% do Brasil ganha.
Isso é a média. Eu sei que você é acima da média, não é mesmo? Então temos esse outro artigo americano que diz que alunos universitários esperam ganhar mais de 100 mil dólares após a sua formatura. Realmente é algo muito, muito, muito grande e muito fora do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Tá, Lucas, legal, mas isso é nos Estados Unidos, é em dólar. Eu quero voltar pro Brasil, eu quero morar no Brasil, não quero ficar lá fora. Eu queria mostrar pra você uma foto de quando eu fui para uma das maiores conferências de alunos brasileiros universitários nos Estados Unidos. Esse sou eu e meus amigos na frente do stand da Nubank, nos Estados Unidos. Como assim, Lucas, nos Estados Unidos? Pois é, aqui está a lista dos patrocinadores dessa conferência. Como você pode ver por ali, a gente tem Americanas, Azul, a Ambev, AMI, Votorantim, sim, todas as empresas brasileiras que investiram para patrocinar um evento de brasileiros no exterior, que mandaram representantes lá do Brasil até os Estados Unidos, porque eles são loucos, malucos para terem brasileiros que estão se formando em faculdades americanas, porque eles sabem que essas pessoas são sim diferenciadas. Nessa conferência, tem gente que já sai de lá com um emprego garantido no Brasil. Saiba que você vai estar na frente de todos os brasileiros que estão se formando no Brasil. As empresas brasileiras sabem o quanto esses alunos são valiosos. E o que eu mais quero é que vocês sejam deles. Ah, Lucas, mas e se eu não quiser ir trabalhar? Eu quero um mestrado. Bom, saiba que o processo é muito parecido, tanto graduação quanto mestrado, doutorado e assim vai. Uma vez que você é aceito nos Estados Unidos e se forma nos Estados Unidos, as chances de você conseguir uma oportunidade pelo mundo todo são muito maiores. E aí você vai escolher, vai estar na sua mão a decisão de escolher para onde você vai. As oportunidades vão aparecer. Por exemplo, eu tenho uma oportunidade de mestrado 100% gratuita já na minha universidade por lá. E olha que eu nem me formei da graduação ainda. Em outras palavras, são muitas portas abertas em qualquer lugar do mundo com um diploma americano depois do momento que você se forma lá fora. É uma vida inteira transformada. Mas Lucas, você falou bastante do durante a experiência no exterior e o depois. Mas e o antes? Como é que funciona antes aqui no Brasil? Que eu tenho que me preparar. Eu ouvi dizer que é um processo um pouco diferente do brasileiro, não é mesmo? E sim, realmente é um processo até que bem diferente. Enquanto no Brasil você é só uma nota, nos Estados Unidos você é realmente tratado como uma pessoa. Enquanto no Brasil é uma prova em um dia e acabou, nos Estados Unidos eles têm um processo que eles chamam de holístico. Em outras palavras, eles levam em consideração quem você é como pessoa. Porque enquanto no Brasil você vai lá, faz sua matrícula, faz o vestibular, nos Estados Unidos eles chamam de aplicação. Pense numa vaga de emprego. Talvez, se você já teve um emprego, já sabe como funciona, você sabe que a empresa vai pedir para você uma entrevista, um currículo, talvez uma carta de recomendação de outro empregador, e você faz sua aplicação para um emprego. É mais ou menos essa ideia. Então eles levam várias coisas em consideração para você fazer a sua aplicação. Vou dar um exemplo do que Harvard considera na hora de aprovar um aluno ou não. Se liga nessa lista. Suas notas, sua relação com formandos, redação, qualidades, atividades, se você é o primeiro da sua família a estudar fora, onde você mora, a entrevista, a sua raça e status étnico, a dificuldade da sua escola, os anéis americanos, talentos e habilidades, trabalho voluntário e experiência de trabalho. Até porque, depois de 4, 5 anos ensinando tudo isso, eu consegui fazer um método muito mais simples e muito mais fácil. Por exemplo, eu peguei todas essas coisas que tem por aqui e transformei em 7 pilares. Simples assim. Onde você tem a parte dos números e a parte humana. A parte dos números é dividida em 3 pilares. O primeiro deles são suas notas, seu boletim. Basicamente, seu histórico escolar dos últimos 3 a 4 anos. Ah, Lucas, mas eu não tenho notas tão boas assim, ou eu acho que eu poderia ter notas melhores. Não se preocupe. Para isso que existe o segundo pilar. Os Enems americanos. E sim, pense no Enem americano como se fosse um Enem brasileiro, só que muito mais fácil. Até porque, ao invés de ter 16 matérias diferentes, são só 2, inglês e matemática. Ao invés de ele acontecer somente uma vez em cada ano, existem várias vezes durante o ano. E não, você não precisa ir para os Estados Unidos para fazer. Você pode fazer aqui do Brasil mesmo. Então sim, é uma ótima oportunidade de você mostrar que você ainda assim consegue estar preparado para estudar fora, se você consegue fazer esse teste. E eu já tive vários alunos tirando notas gigantescas. E o terceiro e último pilar da parte dos números é o teste de proficiência de inglês. E sim, para várias oportunidades você vai ter que sim fazer esse teste, porém, saiba que é um teste que não testa sua habilidade no inglês, mas sim a sua habilidade em fazer o teste em si. Então se você sabe fazer o teste direitinho, se você se prepara, se você estuda direito para ele, você sim consegue tirar uma nota muito legal. E tirando somente 3/4 da nota total, nem precisa gabaritar,
você já consegue ser aceito em 99,9% das universidades americanas. Já conheci gente saindo do nível mais básico de todos e em menos de um ano conseguindo sim tirar a nota que eles precisavam para conseguir ir pro exterior. E é isso. Essa é a parte dos números. Porém, como eu disse, é um sistema muito mais humano. Eles se importam com você. Algo muito mais justo. Por isso, na parte humana, a gente tem outros 4 pilares. O primeiro deles sendo o currículo, ou seja, uma página onde você vai lá e conta o que você fez nesses últimos 4 anos, além de ir para a escola. Ali conta fazer balé, teatro, futebol, o que for. Todas as coisas que você fazia além da escola contam pro currículo. Além disso, eles querem conhecer tanto você que eles pedem para você escrever uma redação. Mas não uma redação como do Enem para falar sobre alguma coisa que está acontecendo no mundo, mas sim uma redação para falar sobre você. Uma redação para falar sobre o seu background, sua história, seus talentos, interesses, conquistas, fracassos, o que for. Mais do que isso, eles querem tanto conhecer mais sobre você que eles também vão pedir uma carta de recomendação dos seus professores, porque eles querem saber quem você é aos olhos de um outro educador. Ou seja, você tem que pedir para os seus professores escreverem cartas te recomendando para a faculdade americana. E sim, você escolhe quem são os professores. Já vai pensando aí, vai puxando o saco do professor. E sétimo e último é a entrevista. Sim, eles querem saber tanto, conhecer tanto sobre você, que eles são dispostos a sentar e conversar com você durante 20, 30 minutos para entender mais sobre quem você é de verdade. Que faculdade brasileira que faz isso? Como eu sempre digo, eu não tô aqui pra iludir ninguém. Tô aqui pra falar a verdade e descomplicar um pouco tudo isso. Então sim, é um processo mais complexo, eu concordo. Porém não dá pra negar que é um processo muito mais digno e justo do que o processo brasileiro. E é por isso que eu gosto tanto dele. Então legal, você tem uma base boa agora sobre o que é a aplicação em si. Mas agora, antes de comparar com como é no Brasil, eu queria explicar pra você o meu conceito de que quando você entra nesse mundo de intercâmbios, não tem como dar errado. Deixa eu te explicar um pouco dele. Imagina se a gente fosse irmão. Uma coisa que minha irmã, a Ana Gomes, pros 50 mil mais íntimos dela, sempre escuta é: nossa, você é muito sortuda de ter o Lucas como teu irmão para te ajudar nos seus intercâmbios. E aí isso me deu uma ideia. Vamos fingir que eu sou seu irmão mais velho agora, que a gente convive junto o dia inteiro, que faz tudo junto e o mais importante, que eu me importo mais contigo e com o seu futuro do que com qualquer coisa. Eu tô aqui pra compartilhar exatamente o que eu compartilhei com os meus pais quando eles estavam decidindo se minha irmãzinha de 15 anos deveria começar a se preparar ou não pra estudar fora do Brasil. Eu fiz basicamente uma apresentação. O que aconteceria se a Ana ficasse no Brasil versus se ela fosse se preparar para estudar fora. E eu fiz tudo isso numa tentativa de tentar explicar para eles o meu conceito de que não tem como dar errado. Deixa eu explicar. A apresentação começou mais ou menos assim. Cada um dos meus alunos e até mesmo seguidores que foram aprovados no exterior tiveram a mesma dúvida que você tem agora mesmo. Será que todo esse esforço, que é um esforço, vai valer a pena? E também tem uma frase que eu sempre escuto de pais de futuros alunos das turmas da The Dream School, que é o seguinte: qual que é a garantia que eu vou ter que meu filho vai conseguir estudar fora do Brasil com uma bolsa 100%? E eu sou bem sincero e categórico com cada um deles. Nenhuma. Complicou. Pera lá, Lucas, como assim não tem como dar errado? Não tô entendendo. Do mesmo jeito que nenhum cursinho pré-vestibular pode garantir sua aprovação, e também nenhuma faculdade pode garantir que você vai ser um profissional bem remunerado. Não tem como. Mas o que eu posso fazer é te contar uma história de uma amiga minha que sonhava em fazer medicina fora do Brasil. Vamos chamar ela de Maria. A Maria também era bolsista na Escola Internacional de Curitiba, assim como eu, e para isso ela precisaria passar numa federal se ela quisesse fazer medicina. Ela tentou logo no final do terceirão, ela não conseguiu. Foi fazer 1 ano de cursinho para conseguir e ainda assim bateu na trave. Depois de 2 anos estudando para dezenas de vestibulares e o temido Enem, ela finalmente conseguiu. Ela foi aprovada na Federal do Paraná. Ihu, tá de festa, o famoso banho de lama e tudo mais, ihu! Mas aí, infelizmente, no primeiro ano da faculdade, ela percebeu que aquilo não era pra ela. Ela tinha passado tanto tempo focada tentando estudar para uma prova, memorizando o máximo de coisas possíveis, que a vida dela era só isso. E ela acabou percebendo que a medicina estava longe do que ela gostaria de fazer pro resto da vida. E assim, ela começou a pesquisar mais sobre carreira e resolveu que gostaria de fazer direito. Fez mais 1 ano de cursinho e conseguiu finalmente ser aprovada na Federal de Direito. Ihu, mais uma festa, mais um trote, mais banho de lama, eba! E hoje, aos 22 anos, ela tá no 1º ano de Direito. Até que ela tá gostando bastante e ela acha que agora vai. Ela não vê a hora de conseguir um estágio.
provavelmente não vai ser remunerado, mas ela ouviu falar que tem uma colega de classe dela que estourou e tá ganhando R$500 por mês. E essa é a realidade de milhões de brasileiros. E assim, as chances são gigantescas que você vai ser mais um deles. Até porque menos da metade das pessoas que começam a faculdade terminam depois de 4 anos. E dessas menos de 50%, 85% não vão conseguir o emprego depois dos primeiros meses de formado. Em outras palavras, se você chegar no seu primeiro dia de faculdade e tiver 100 pessoas na sala de aula, saiba que as chances são que só cerca de 15 vão ter um diploma e um emprego de verdade daqui 4 anos. E eu podia vir aqui reclamar igual louco do sistema brasileiro, falar a culpa do Lula, da Dilma, do Bolsonaro, de quem for. O que mais me impressiona nisso tudo é uma coisa que ninguém fala. Gente, o processo inteiro não ensinou nada pra ela. Nada. E assim, desculpa, mas eu não vou considerar memorizar um monte de informação inútil e regurgitar numa prova como uma habilidade útil. O Google já faz isso pra mim de graça. Então ela passou dos 17 aos 22 anos de idade sem aprender uma coisa útil de verdade. Ela passou todo esse tempo sem se conhecer, sem melhorar o currículo, sem aprender uma habilidade de verdade. Ela teve literalmente os melhores anos da vida dela jogados no lixo. E é isso. Isso sim que eu chamo de dar errado. Não é sobre ser aceito ou não, e muito menos sobre você ser aquele primo que estuda fora do Brasil, ou o primo que passou em medicina na federal. É sobre vida real. O quanto você evoluiu nesse meio tempo. O quanto você tá perto da sua liberdade de conseguir se bancar sozinho, de sair da casa dos seus pais, de ter um emprego que você goste, de poder trabalhar em um projeto que você goste e que ajude outras pessoas. Quanto falta pra você chegar na vida que você realmente sonhou. E é por isso que eu odeio tanto o sistema brasileiro. Ele não te prepara pra uma vida real e digna. Não. E os resultados estão aí pra comprovar, não é mesmo? Beleza, Lucas, já deu de reclamar do Brasil. Se me convenceu, eu vou aplicar, mas e se der errado? Bom, como eu fiz com a minha irmã, eu vou te dar os únicos 3 cenários que vão acontecer se você decidir aplicar para os Estados Unidos. Cenário 1. Deu tudo perfeitamente certo. Você fez uma baita aplicação, escolheu as faculdades certas, mandou bem nos Enems americanos e conseguiu sim ser aprovado com bolsa de 100% nos Estados Unidos. Meus parabéns. E agora nem preciso dizer, né? Agora você vai embarcar para o começo de uma vida nova. Você vai ter uma experiência inacreditável no exterior. Você vai conhecer pessoas de mais de 100 países diferentes. Você vai morar num país de primeiro mundo, ganhar em dólar, ter um diploma americano e literalmente a sua vida vai tomar um rumo com chances gigantescas de ter o futuro mais próspero de toda a sua família e de todos os seus amigos. Pois é, só isso. Mas claro, tem o cenário 2. Deu quase tudo certo. Vamos dizer que alguns problemas aconteceram, você acabou não podendo fazer a melhor aplicação de todas, você errou na escolha das faculdades. E aí? Bom, se o plano A não deu certo agora, a sorte que o alfabeto tem mais 26 letras, ou 25. Bom, eu consigo pensar em pelo menos mais 7 letras pra você. Plano B, se aplica pra ainda mais faculdades, porque sempre dá tempo. Plano C, você aplica para Community Colleges lá em fevereiro. Plano D, você tira um gap year, um ano sabático para fazer uma aplicação ainda melhor no ano seguinte. Plano E, beleza, você começa a faculdade no Brasil, mas depois você se transfere para os Estados Unidos. Plano F, fazer outro intercâmbio com um mestrado, um curso de verão, um estágio, um doutorado nos Estados Unidos. Ou plano G, você aplica para qualquer um de todos os outros países de primeiro mundo que existem. Lembra? Você já sabe do processo todo, frente e verso. E adivinha só, esse processo é utilizado por todos os países de primeiro mundo e todas as suas oportunidades. Quer fazer uma faculdade na Inglaterra, um mestrado na França, um curso em Portugal, um emprego na Alemanha, todos vão ter processos muito similares. Eles vão te pedir um currículo, uma redação, carta de recomendação, alguma nota de testes e o inglês sempre vai ser um baita diferencial. Então, meus parabéns! Nesse 1 ano de preparação, você se tornou um cidadão do mundo. Alguém que nunca mais vai depender de pagar milhares de reais para a agência de intercâmbio. Você vai se tornar alguém que vai estar sempre a alguns poucos meses de preparo para todas as melhores oportunidades do planeta. E assim chegamos ao cenário 3. Deu tudo errado e você desistiu de fazer o intercâmbio. Pois é, você fez sua aplicação toda, percebeu que fez muitas coisas erradas, que não teve resultados bons, você teve alguma oportunidade a mais talvez e percebeu que, olha, estudar fora realmente não é pra você, pelo menos não por agora. E assim, se você me permite ser 1000% sincero com você, isso já aconteceu com alguns dos meus alunos. Já assim. E esse sempre foi um dos maiores medos da minha vida, sabia? Que meus alunos não tivessem sucesso e ficassem profundamente bravos comigo. Mas assim, se eu te falar que, pra minha surpresa, isso nunca aconteceu. Nunca. Eu resolvi deixar aqui pra você
duas histórias de dois alunos que não vão estudar nos Estados Unidos, que acabaram não fazendo a melhor das aplicações. Olha esse print e preste atenção nas partes em vermelho. E sabe, Lucas, que mesmo eu sabendo, e eu sei mesmo, que as chances de eu passar em algo nos Estados Unidos são baixíssimas, o processo valeu cada segundo e cada centavo gasto. Eu sou outra pessoa. E não tem como deixar de registrar por aqui. Isso tudo graças a TDS, CGS, Circle, Marcelo, amigos que eu fiz esse programa e a ti. Eu fracassei no quesito aplicar, mas eu evoluí na pessoa que eu era e sou intensamente grata a tudo isso. Eu sei no que eu errei durante esse processo e, se necessário, eu faria tudo de novo. E certo, porque eu sei que eu sou capaz e depois de um tempo deixou de fazer sentido e tá tudo bem. O resultado e as escolhas que eu fiz durante esse processo não foram perfeitos como a maioria quer, mas foram perfeitos que é para que eu pudesse ter certeza do que eu realmente quero. E acredito demais que o que era para ser vai ser e que era isso que era para mim. Eu sou extremamente grata em te ter como parte dessa loucura que rolou na minha vida e todo mundo que também teve durante essa jornada. E aí temos um segundo que é incrível, que resumindo ele eu lembro até hoje de uma live que uma pessoa falou que um tal de Lucas ia participar e o pessoal do chat foi a loucura. Desde então comecei a acompanhar seu conteúdo. Sei que a mágica de verdade aconteceu quando entrei na CGS, um lugar que mesmo não sendo físico passou a ser meu porto seguro, minha família. Obrigado por mudar minha vida. Sem você eu não teria acordado pelas milhares de oportunidades ao meu redor. Não teria sido selecionada como embaixadora, escrito um artigo científico, passado na Lala. Não teria conquistado nem metade do que eu conquistei. Você e tudo que você já construiu me impactou de uma maneira inimaginável. É uma gratidão imensa de ter aprendido tanto com você. Muito doido isso, né, gente? A pessoa normalmente chega no meu perfil, ou na The Dream School, querendo só fugir do Brasil. Isso porque ela não encontra oportunidades, opções, possibilidades para a vida dela. Mas eu percebo que a partir do momento que a pessoa começa esse processo de aplicação e começa a fazer as coisas, tantas portas começam a se abrir para ela, que até ficar no Brasil se torna uma ótima opção. Até porque coisas incríveis começam a acontecer com as pessoas antes mesmo delas embarcarem pro exterior. Eu tive casos de aluno que somente com a nota do SAT, o Enem americano, ganhou uma bolsa de 100% em uma das melhores faculdades particulares de São Paulo. Alunos que começaram um projeto no Brasil como uma extracurricular pro currículo da faculdade e o projeto virou uma empresa que deu tão certo que elas acabaram escolhendo ficar no Brasil. Alunos que, devido às atividades extracurriculares que começaram, agora têm um currículo tão completo que estão literalmente negando novas oportunidades de emprego todo mês. Tem uma aluna de 16 anos fazendo mais de R$5.000 por mês com seus projetos. Eu tenho alunos que conseguiram vagas em empresas multinacionais devido ao nível de inglês que eles chegaram enquanto se preparavam. Agora me diz, como é que isso é dar errado? Como eu sempre digo, mesmo que tudo dê errado, ainda assim não tem como dar errado. O caminho mais rápido para você se tornar uma pessoa fora da média no Brasil é fazendo o que os jovens que vão estudar nas melhores faculdades do mundo estão fazendo. De novo, o caminho mais rápido para se tornar uma pessoa fora da média no Brasil é fazendo o que os jovens que vão estudar nas melhores faculdades do mundo estão fazendo. Enquanto as pessoas da sua idade vão estar com a cara nos livros, memorizando e regurgitando coisas para uma prova que vai ditar o futuro inteiro da vida delas, você vai estar indo totalmente contra a curva. Entenda uma coisa, o que você está prestes a fazer não é normal. 99,9% dos jovens brasileiros não vão estar dispostos a entrar de cabeça nesse processo. E é exatamente aí que a sua vida fora da média começa, nessa decisão. Se na sua lista de ambições e planos consta ter uma vida fora da média, ter resultados fora do normal, oportunidades especiais, dar uma condição melhor à sua família, nunca se esqueça da frase mais importante da minha vida: nossas ações precisam corresponder com as nossas ambições. E se você me permite ser sincero de novo, por uma última vez, acima de você que está assistindo esse vídeo, se tem alguém que eu quero melhor na vida, é minha irmãzinha, a Ana. Ela é o ser que eu mais amo e que eu mais quero cuidar. E se foi esse o conselho que eu dei pra ela, saiba que esse é o melhor conselho que eu posso te dar. Não existe investimento melhor para jovens brasileiros fazerem do que passar pelo processo seletivo americano. Mesmo que tudo dê errado, passar por esse processo é talvez só a única garantia de que não tem como dar errado. Ah, Lucas, muito legal, muito incrível, mas como é que eu vou aprender tudo isso da forma mais rápida possível, que é isso que eu quero da minha vida agora? Eu vou te dar as 2 melhores oportunidades que existem pra você. Pra cada uma dessas eu vou dar os melhores métodos e mais rápidos que tem pra você fazer uma ótima aplicação. Vou te dar planilhas pra você conseguir aplicar ainda nos próximos meses. Eu vou te ensinar os 2 melhores caminhos pra você seguir,
qual deles que é o melhor pra você nesse momento da sua vida. E aí você vai decidir se você prefere seguir o caminho número 1, aonde, para quem tá no ensino fundamental, primeiro ou segundo ano do ensino médio, eu vou ensinar como você pode conquistar o seu primeiro intercâmbio em 90 dias, ou se para você faz mais sentido o caminho número 2, que é para quem tá no terceiro ano ou para quem já se formou no ensino médio, como você pode se preparar para graduação, ou seja, a faculdade dos Estados Unidos, em até 16 semanas. Ou seja, você vai descobrir a minha metodologia que eu só ensino para meus alunos aqui de graça para você. Ela se chama Como Conseguir Ser Aprovado no Exterior em 90 dias. E deixa eu te falar, se você tá decidido ou decidida a estudar fora do Brasil, neste momento agora você decidiu mesmo, eu tenho uma notícia boa para te dar. Você mesmo, é privilegiado sim. Você deixa eu falar uma verdade pra você? Esse é o melhor momento da história da humanidade pra você estudar fora do Brasil. Como assim, Lucas? Nada a ver isso. O dólar tá não sei quanto. É impossível. Não, é sério. Estatisticamente falando, nunca foi tão possível. Nunca teve tanta gente conseguindo. E terceiro, você tá por aqui agora aprendendo comigo. Eu tenho mais de 1000 alunos que confiaram em mim e vão tá aplicando. Em outras palavras, minha vida, minha cabeça é só pensar em como que eu melhoro ainda mais o programa para fazer com que eles consigam. E pensando nisso, eu e minha equipe, a gente começa a ter várias ideias, vários conceitos, metodologias que a gente cria ali para facilitar a vida deles. Até porque, como eu sempre falo para eles e até falo para você, que o seu sucesso é o meu sucesso. Eu não poderia estar aqui hoje te contando tudo isso, te ensinando tudo isso, se você vir e falar para mim, mas Lucas, quantas pessoas foram aceitas? E eu não pudesse fazer isso. Imagina se não tivesse ninguém. Então pra mim é muito importante que você e os meus alunos sejam aceitos. E nessa busca incessante de tentar trazer o máximo de ajuda para eles, o máximo de suporte para eles, a gente conseguiu criar uma metodologia que ninguém tem no Brasil e hoje eu vou revelar ela pra você. Mas para você descobrir os dois caminhos que a gente tem, qual que é o melhor para você, descobrir essa metodologia nova e tudo mais, antes você precisa entender e descomplicar na sua cabeça como é que funciona esse ensino americano, como é que funciona esse processo todo para você conseguir estudar fora do Brasil. E como sempre, eu quero simplificar a sua vida, cara. Eu quero deixar o mais fácil possível para você entender tudo. E foi assim que eu criei as famosas 3 trilhas. Como assim, Lucas? São as 3 coisas que você deve estar constantemente fazendo para conseguir garantir que você vai conseguir uma ótima oportunidade no exterior. A trilha 1 é o inglês. Pro inglês, você não precisa descobrir como que um youtuber famoso fala inglês. Isso aqui não importa muito. O que importa são 5 coisas. A primeira delas é você saber ler e entender um texto de 80 linhas em inglês, porque é isso que eles vão te pedir tanto no teste de proficiência quanto no Enem americano. 2. Entender uma aula 100% em inglês, até porque as aulas que você vai ter no exterior são em inglês. 3. Se comunicar brevemente com faculdades americanas, até porque você vai precisar falar com elas, você vai precisar trocar uma ideia com elas sim, fazer uma pergunta, mandar um e-mail. 4. Escrever uma redação bem feita de até 600 palavras, porque essa vai ser a maior redação que você vai fazer em inglês. Então por isso é importante que você saiba escrever uma redação muito bem feita. E por último, saber se virar em uma entrevista de cerca de 20 minutos. É isso. Se você hoje consegue dar check nessas 5 coisas, parabéns, você está pronto para estudar nos Estados Unidos em relação à parte do inglês. Mas Estados Unidos não é só inglês, não é mesmo? Não é só isso que você precisa. São outras coisas, é um processo um pouco maior. Por isso, a segunda trilha é a trilha dos testes. E ela é a mais curta de todas, porém talvez seja a mais complexa para muita gente. Que é o seguinte, o primeiro tópico dela é o teste de proficiência de inglês. Você precisa se tirar ou 80 no TOEFL, que vai até 120 pontos, ou 120 no Duolingo, que vai até 160 pontos. E por outro lado, é importante que você tire a maior nota possível no SAT. O SAT, que é o Enem americano, ele vai até 1.600 pontos e o mínimo aceitável que eu digo pra você é cerca de 1.200, de 1.600, ou até mesmo se você quer bolsas gigantescas, é muito importante que você tire cerca de 1.400 de 1.600. Aí sim, com isso, com essas notas, você consegue várias oportunidades incríveis. Então tá aí mais algumas metas pra você. E por último, a terceira trilha é a trilha do processo em si. É a trilha da aplicação como um todo. Aí entram documentos escolares e financeiros, entra o seu currículo, suas cartas de recomendação,
entra como que você vai escolher qual a faculdade certa para você, ou qual o programa certo para você. Entra também preencher o tal do Common App, que é a plataforma de aplicação. Entra também a entrevista e entra também as redações. Em outras palavras, se você conseguir fechar suas 3 trilhas, você está feito. Você faz uma ótima aplicação. E é aquelas coisas que não adianta você falar, olha, agora eu vou focar no inglês. Não, você tem que fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. E eu entendo que talvez seja um pouco complexo, certo? Até porque, né, são várias coisas, mas tá tudo bem. Lembra que a gente tem um sonho muito grande, né, um objetivo muito grande no exterior. E pra gente conseguir ter essa ambição gigantesca e chegar nela, a gente tem que fazer nossas ações corresponderem com as nossas ambições. Certo? Então agora que você já sabe as 3 trilhas, né? Você ouviu falar dos 7 pilares, agora sim você está pronto para aprender os 2 caminhos e a nossa metodologia. E assim eu vou compartilhar com você as minhas 2 metodologias. A primeira delas é no caminho número 1, que é com a metodologia do I90, que é pra galera que tá no ensino fundamental, primeiro e segundo ano do ensino médio. E por outro lado, o caminho número 2, que é com o desafio das 16 semanas, que é para quem tá no terceirão ou para quem já se formou no ensino médio. Eu recomendo fortemente que você assista as 2 partes e que você realmente aprenda e anote muito sobre os 2. Até porque existem sim oportunidades do caminho número 1 para as pessoas de 17 anos ou mais. E ainda assim, se você ainda não estiver no terceirão, já é bom que você comece a se preparar para o segundo caminho, que é a graduação nos Estados Unidos, porque seus concorrentes estão se preparando, ó, já faz tempo. Então é melhor você focar nas 2 partes. Sem mais delongas, vamos falar sobre o caminho número 1. Você já se imaginou passar algumas semanas ou até meses nos Estados Unidos, Canadá ou Europa totalmente de graça para um programa imersivo nas melhores universidades do mundo? Essa é uma realidade de centenas de jovens comuns de 14 a 22 anos que estão sendo aprovados em intercâmbios imersivos de curta duração nas melhores universidades do mundo. Tem gente em Nova York, em Harvard, em Stanford, em Cornell, em Oxford, todas aquelas faculdades que a gente só escuta falar. E eles estão conseguindo. Essas oportunidades só eram acessíveis para os super ricos que podiam pagar dezenas de milhares de reais para agências de intercâmbio fazerem todo o trabalho para eles. Bom, até agora. Eu vou explicar como você pode conseguir e vou revelar o método I90 para você conseguir conquistar o seu primeiro intercâmbio em até 90 dias. Em outras palavras, você vai aprender o método mais rápido, seguro e eficiente para jovens de 14 a 22 anos conquistarem suas bolsas de estudos milionárias no exterior. Mas antes, Lucas, o que são esses intercâmbios de curta duração pelo mundo todo que eu nunca nem ouvi falar direito? Bom, eles se dividem em 4 tipos. Primeiro, são os programas acadêmicos. Lá você passa até 4 semanas em universidades americanas sendo aulas com professores gringos enquanto você ainda está no ensino médio. Eles são divididos em 2 modalidades. De um lado temos a modalidade exploradora, com estudos mais abrangentes para você descobrir qual a área certa para você se aprofundar na faculdade, como esse programa de Oxford. Por outro lado, tem a modalidade pré-universitária, com estudos focados em uma área específica para você fazer como se fosse um test drive para você ver como vai ser quando você chegar na faculdade, como esse programa de Washington University, da Wake Forest University, de Yale e de Harvard. O segundo tipo são os programas de liderança. São programas focados em desenvolvimento pessoal e na liderança de jovens, como a Lala, a Academia de Líderes da América Latina, ou a simulação da ONU em Harvard. Em terceiro lugar, temos os programas voluntários, que é basicamente passar algumas semanas em um país de terceiro mundo, ajudando outras pessoas necessitadas. E por último, temos os acampamentos, bem estilo filme Camp Rock, com um foco em alguma habilidade específica, seja esportista, artística ou até mesmo religiosa. Muito legal, né? Basicamente tem programas para todos os gostos, mas que a gente nunca escuta falar no Brasil direito. E antes de te contar um método para você ser aceito em algum desses em até 90 dias, eu queria te contar o porquê eu amo esses programas imersivos de curta duração. Primeiro, ele é um intercâmbio que não requer ajuda de qualquer agência de intercâmbio. Você consegue fazer tudo sozinho. 2, é um dos intercâmbios mais fáceis de conseguir ser aprovado e conseguir bolsas de estudos. 3, é um dos intercâmbios que menos exige tempo e esforço de preparação prévia. 4, você não precisa fazer os testes e muito menos o Enem americano para conseguir. 5, ele não exige inglês fluente. E 6, é possível você fazer ele online da sua casa, caso seus pais não deixem você ir pro exterior devido à sua idade, né, mais jovem. Ah, e por último, a pouca duração deles ajuda as pessoas que querem fazer esse test drive de um intercâmbio
intercâmbio no exterior para ver se é isso mesmo que elas querem no futuro. Assim você não passa 4 anos numa faculdade para ver que não era para você talvez, e também nem dá tempo de você sentir saudade de casa, porque você já tá voltando logo em seguida. Bom, agora que você já sabe que esses intercâmbios são incríveis, eu queria te apresentar esse nosso método I90, onde eu vou te ensinar a conseguir bolsas neles em até 90 dias. Antes, para você fazer o processo seletivo americano para entrar em qualquer intercâmbio, era uma complexidade gigantesca. Era tentar encontrar informações de um lado, de outro, fuçar aqui, fuçar ali, e tentar ir se virando sozinho, pelo menos se você não pudesse pagar as milhares de reais para agência de intercâmbio. Bom, mas hoje não mais. O nosso método funciona com 2 partes simples. Parte 1, a nossa biblioteca de oportunidades. A gente já analisou a internet inteira para todas as melhores oportunidades que existem para brasileiros de 14 a 22 anos e te damos a lista com só as melhores para você. Além disso, a gente também atualiza a lista mensalmente para você saber quais são as melhores oportunidades para você nesse momento. E assim, ao invés de você passar horas e horas pesquisando e procurando, a gente dá as oportunidades perfeitas para você, com as melhores bolsas, e ainda trazemos aulas explicando passo a passo para como você pode entrar nesse programa. E o melhor, nossos mentores já foram aprovados em várias oportunidades dessas, então chances são que você vai aprender com alguém que já até foi aprovado ou foi pro local, e você vai estar aprendendo com essa pessoa que é a melhor do Brasil para te ensinar sobre isso. Bom, essa é a parte 1, já é incrível. Agora a parte 2 é mais legal ainda. A gente conseguiu trazer toda aquela complexidade gigantesca em 2 simples passos. Passo 1, você assiste uma aula específica sobre o assunto e, claro, aproveita os materiais complementares. E passo 2, você preenche suas informações na nossa planilha do I90. Simples assim. Completando essa planilha do jeito que a gente te ensina, você tem a certeza que vai estar no caminho mais rápido e mais certeiro para sua aprovação no exterior. Lucas, eu não sei como preencher meu currículo. Eles estão pedindo meu currículo, eu não sei como fazer esse negócio. Vou te dar um exemplo por aqui para você entender. Passo 1, você assiste uma aula incrível sobre como criar, descrever e organizar o seu currículo. Baixa o template de um currículo perfeito e tem acesso a dezenas de inspirações para que, no passo 2, sabendo o que fazer, você simplesmente completa a planilha e monta o seu. Simples assim. Antes, só isso ia levar meses para você conseguir fazer. Só que hoje você consegue terminar isso em poucas horas. E assim, a gente conseguiu criar um programa para que qualquer brasileiro consiga aprender na prática e fazer na prática, de uma forma rápida e segura, todo o processo para ser aprovado nos melhores intercâmbios do mundo para sua idade. E não se preocupa que eu não vou te deixar com as mãos abanando. Não, claro, se você quiser ser meu aluno, ter acesso a toda a metodologia, não tem problema nenhum, você pode sim entrar na lista de espera para entrar numa próxima turma, sem problemas. Mas vamos combinar aqui que é ser injusto com meus alunos, que confiaram em mim, que confiaram na minha equipe. Se eu somente falar assim, que ó, quem quer uma planilha completa que meus alunos pagaram, mas aqui tá para vocês de graça, não seria muito legal, correto? Não, nada a ver, irmão. Mas ainda assim, eu ainda resolvi te dar acesso a uma das abas mais importantes dessa planilha e de toda a nossa metodologia, que é a parte de todas as tarefas que você tem que fazer e como dividir tudo isso em 90 dias. Então sim, nem as mentorias mais caras de 50 mil reais têm acesso a isso, e você vai ter acesso a uma parte dessa metodologia totalmente aqui pra você. Então sim, aproveita, coloca em prática já vai dar uma olhada e descobrir tudo que você tem que fazer. Tudo isso só pra gente falar do caminho número 1. Agora, bora pro caminho número 2? Bom, o caminho número 2 é o mais famoso. É para aquele pessoal que tá no terceirão agora ou que já terminou o ensino médio. Tá tudo bem. Até porque agora chegou a hora de falar sobre graduação nos Estados Unidos. Ou seja, aquele famoso college ou university, certo? Universidade, faculdade americana. Que é aquelas famosas faculdades de 4 anos, onde você passa lá todo esse tempo para conseguir sair de lá com o seu bacharelado. A gente tem vários exemplos dessas faculdades super famosas, como Harvard, Yale, MIT, NYU, Stanford, Princeton e assim vai. E deixa eu falar uma coisa, eu realmente acho que esse é o melhor tipo de intercâmbio que existe. Realmente eu acho que esse é aquele famoso intercâmbio dos sonhos. Primeiro motivo, né, claro, a experiência, como a gente já falou muito sobre isso, já mostrou na aula passada, essa experiência que você vai ter durante 4 anos lá fora. Não é algumas semanas, são 4 anos da sua vida. E mais do que isso pode ser estendido durante mais 3 anos. Se você não sabe, você pode sim trabalhar nos Estados Unidos depois que você se forma na faculdade. E esse é o segundo motivo, porque além de morar lá fora, ter toda essa experiência gigantesca, você ainda assim também pode ganhar em dólar por lá.
Como eu já falei, eu ganhei mais de 200 mil reais aos 19 anos estudando lá fora. Até porque, quando você ganha em dólar, seu dinheiro multiplica por 5, multiplica por 6, o que é incrível. E como a Exame já falou, Estados Unidos tem muitos empregos, poucos candidatos e salários em alta. Além disso, tem também a força de um diploma americano, porque enquanto o diploma brasileiro vale só no Brasil, ou nem no Brasil, dependendo, o diploma americano não vale só no Brasil, que as pessoas olham e falam, meu Deus, que maravilha, ele também vale na Europa, na Ásia, no Canadá, em vários e vários países pelo mundo todo. Todo mundo reconhece que é uma Harvard, todo mundo reconhece que é uma faculdade americana. Isso é muito legal. O próximo motivo são as pessoas. Para você ter uma ideia, na minha universidade, como você está vendo, quase 90% de todos os alunos são alunos internacionais. Em outras palavras, são alunos de outros países que não são os Estados Unidos. Então sim, é normal você conhecer pessoas de 100 países, 100 nacionalidades diferentes, além só da americana. Isso é incrível, isso é uma oportunidade que você não vê em lugar nenhum. Outro ponto claramente é o inglês, né? Porque imagina como é que vai estar seu inglês com 4 anos vivendo essa oportunidade, vivendo tudo isso. Incrível, vai ficar incrível. Realmente você vai conseguir chegar finalmente à sua fluência do idioma. E lembrando que só 1% dos brasileiros realmente falam inglês. O outro motivo, claramente, são as bolsas de estudo, porque sim, tem bolsas que cobrem não só os seus custos acadêmicos, mas também sua alimentação e dormitório lá no exterior. E o último motivo é... qual a sua opção? Qual que é a sua segunda opção? Qual a sua saída? É ficar no Brasil? Tá bom, pra muitas pessoas talvez faça sentido, mas vamos combinar que nem se compara com a oportunidade do exterior. Não dá pra comparar os Estados Unidos, um país de primeiro mundo, com as melhores faculdades do planeta, com um país onde mais da metade dos alunos que começam a faculdade não terminam, com um país que tem greve, com um país que a pessoa que passa 4 anos pra fazer engenharia, pra ser engenheiro, acaba não tendo oportunidade nenhuma de emprego, que a única solução pra não passar fome é fazer Uber. Não dá pra comparar. E da mesma forma que para programas imersivos de curta duração a gente tem a metodologia em 90, aqui para graduação dos Estados Unidos, aqui a gente criou a metodologia das 16 semanas. A gente também divide ela em 2 partes. A primeira delas é que a gente dá a lista com as melhores faculdades para brasileiros que já deram bolsa 100% ou bolsa com todos os custos pagos para brasileiros nos últimos 2 a 3 anos. A gente pega toda essa lista e te mostra. Então, ao invés de ter que ir atrás de 5.000 faculdades americanas diferentes, não. Você só vai atrás exatamente da que a gente já sabe que dá bolsa. Isso te poupa um tempo gigantesco. Ao invés de focar nas 5.000, você foca nas 300 que realmente dão bolsas. E a gente obviamente ensina como que você consegue descobrir qual é a certa para você. E aí a parte 2, que antes, para você descobrir como fazer cada passo do processo de estudar fora, agora você tem um cronograma exato com cada coisa que você deve fazer a cada semana, a cada dia. E para cada coisa que você sabe que tem que fazer na sequência bonitinha para conseguir terminar tudo em 16 semanas, existe uma aula onde você assiste essa aula, coloca em prática na planilha e está pronto. Enquanto antes levava meses, talvez anos para você conseguir montar um currículo, agora em poucas horas você consegue. O que antes levava meses para você conseguir uma carta de recomendação, montar uma redação, agora em algumas horas você consegue. Porque agora, na nossa metodologia, a gente conseguiu resumir toda a aplicação para os Estados Unidos em assistir uma aula e preencher uma planilha. Assistir uma aula e preencher uma planilha. E assim como nessa metodologia é muito mais direto ao ponto, não existe confusão, não existe ficar perdido sobre algo, tem tudo ali explicando bonitinho, a gente conseguiu tirar um processo que levava 1 ano, 2 anos para 16 semanas. Em 4 meses a pessoa consegue fazer tudo e sem precisar tirar 5 horas por dia para estudar, como acontece com o Enem. Não, você tira 1 hora por dia, você consegue matar todas as coisas que você tem que fazer. Não é algo impossível de ser feito, não é mesmo. Até porque a gente tem centenas, milhares de brasileiros todo ano que tem Enem, que tem vestibular, tem várias coisas para fazer, mas que ainda assim também conseguem ser aprovados no exterior. Cada vez mais pessoas e cada vez mais pessoas normais, comuns, estão conseguindo. E sim, pra te ajudar também, pra não te deixar na mão, eu vou te dar acesso a uma das abas também mais importantes da nossa metodologia, onde dá todas as tarefas que você precisa fazer e já dividido em cada semana do que você tem que fazer a cada dia.
Então você também vai ter acesso a isso, que vai ser muito incrível, que eu espero que ajude bastante você e que você aproveite pra já começar a fazer acontecer o quanto antes possível. Ah, Lucas, quero fazer acontecer logo, quero ser seu aluno, quero botar em prática tudo isso. Não tem problema, aqui embaixo deve ter algum link, alguma coisa pra você entrar na fila de espera, pode falar com a minha equipe, eles te ajudam. Quero que você lembre que para qualquer oportunidade que você estiver aplicando, para qualquer país, o primeiro mundo que você estiver pensando em ir atrás, saiba que eles vão te pedir um currículo, vão te pedir uma entrevista, carta de recomendação, talvez um teste, uma redação. O processo todo vai ser sempre o mesmo. Ah, Lucas, mas eu ainda tô perdido, eu ainda não sei como faz todo esse processo, eu ainda não sei o que eu devo fazer a cada mês direito, eu ainda não sei como funcionam as bolsas. Todo esse mundo aqui já fazem quase 5 anos. Eu já vi pelo menos 5 ciclos de aplicação de pessoas aplicando todo ano por aqui. E o maior arrependimento que eu vejo é sempre o mesmo. A pessoa sempre fala pra mim: Lucas, eu deveria ter começado a me preparar de verdade antes. E o que acontece é o seguinte: se você sonha em fazer algo maior da sua vida, você vai precisar aprender essas coisas. Você vai precisar aprender o inglês, vai precisar aprender esse processo o quanto antes. Tenho certeza que você gostaria muito de saber e ver esses vídeos já há anos atrás. Agora você sabe. Agora você consegue. Agora tudo que basta é você fazer o compromisso de colocar em prática, fazer o compromisso de transformar a aplicação em uma prioridade na sua vida. Até porque seus concorrentes nesse processo todo vão estar fazendo a prioridade na vida deles. E principalmente, né, pessoal? O sistema pode muito bem não mudar. Na verdade, o sistema não vai mudar. O sistema brasileiro vai continuar assim. Só vai piorar, mas você pode mudar. A única coisa que pode mudar é você. Não queira achar que você vai mudar o sistema, que as coisas vão mudar. Não. Mas você pode mudar. Você pode fazer acontecer. Nunca na história foi tão possível assim. Em outras palavras, aproveite essa oportunidade. Bom, talvez você saiba que lá em 2013 eu era estudante de uma escola pública aqui no Paraná. Olha que menino fofo. Em 2014 eu conquistei minha primeira bolsa de 100% na Escola Internacional de Curitiba, lá que eu descobri todo esse processo de ir pra fora. E lá que eu também descobri que era possível sim ganhar uma bolsa grande assim desse tamanho e que bolsas assim mudavam a vida das pessoas. E aí, lá em 2018, sim, eu precisei fazer uma vaquinha para conseguir pela primeira vez para os Estados Unidos, porque eu não fazia ideia como é que funcionava esse processo de bolsa de estudos. A partir da aula de hoje, nos próximos minutos, você vai saber mais sobre o bolsa de estudos que esse menino aí, no primeiro dia de aula dele nos Estados Unidos, sabia. E claro, minha meta aqui com vocês é que ninguém precise disso. É que todo mundo aqui consiga sua bolsa gigantesca lá fora e que não dependa de outras pessoas. Que você consiga fazer uma aplicação tão boa que as faculdades americanas vão olhar pra você e falar: nossa, eu quero muito ele aqui. Eu quero muito dar uma bolsa muito boa pra garantir que ele vai vir pra cá e não pras outras. E eu digo que minha história não foi tão fácil assim, principalmente por causa disso. Porque eu precisei ter 6 empregos ao mesmo tempo lá fora. Pra vocês terem uma ideia, eu criei o tal dos 100 dias de total produtividade no exterior, aonde eu não fazia nada, a não ser trabalhar, estudar, malhar, ler, dormir, produzir conteúdo e ir pras aulas. Em outras palavras, eu comecei a tentar, produzir conteúdo, mostrar para outras pessoas tudo isso, tentar ganhar meu próprio dinheiro lá fora, tentar aumentar o número de bolsas que eu tinha, porque era eu comigo mesmo. Eu tinha que me virar, tinha que ir atrás, tinha que fazer acontecer. E eu te falo que principalmente lá no exterior, uma coisa que eu descobri nesses 2, 3 anos que eu passei lá no exterior foi que o trabalho duro vale a pena. Que com esforço, foi bastante esforço, mas com esforço a recompensa veio. Eu queria compartilhar com vocês 2 vídeos do Natal de 2019. Lembrando, para dar um pouco de contexto, em 2018 eu comecei a trabalhar igual doido, indo para os Estados Unidos, comecei a ter 6 empregos em 2019, mas eu pude voltar para casa no Natal de 2019 e fazer isso. Olha só, mãe, o panetone! Não é da Baldur, é do Curitiba. Olha só essa verdura, que medo. Mais um papel! Olha só, mais uma embalagem. Olha com você, né? Não acredito. Mini garrafa, uma garrafa que não é muito pequena, sabe? Claramente fez o Lucas que fez Você tá zoando. Meu Deus! Pegou a caixa da mãe. Pegou a caixa da mãe. Vai tá. Ah! Enganei você. Brincadeira, meu amor. Olha que eu gostei, né? Imagina, meu amor. Já
imaginou dar um presente desse pra sua família? Voltar pra casa no Natal, no Ano Novo e poder dar um presente desses? Isso tudo fruto do seu trabalho, do seu esforço. E ao invés de você falar pros seus pais, me banca aqui. Não, você fala, olha, obrigado pelo tanto que vocês investiram em mim, na minha educação. Hoje em dia eu quero retribuir pra você. Essa aqui é a meta, pra você e pra todos os meus alunos. E hoje em dia, Lucas, como é que tá a sua história? Bom, encaminhando um pouco mais pra história, em 2020 eu consegui finalmente me bancar 100% sozinho e ganhar em dólar lá no exterior. E em 2021 eu consegui me transferir pra minha faculdade dos sonhos nos Estados Unidos, aonde já tenho meu mestrado garantido com bolsa de 100%. Eu consegui achar uma faculdade que me deu ainda mais oportunidades. E é por isso que eu faço o que eu faço hoje, porque esses últimos 4 anos não foram fáceis pra mim. Eu senti na pele a dor da desinformação. E é por isso que hoje eu tô aqui te dando aula. Eu sei quanto é caro esse custo dos brasileiros. Pra você ter uma ideia, tutores americanos ou mentores é no mínimo $200 a hora. Uma escola internacional, aquela que eu estudava com bolsa 100%, era R$7 mil ao mês para te ensinar tudo isso. Agência de intercâmbio são R$50 mil. Existem mentorias que te ensinam tudo isso que eu tô te ensinando por 10, 20 mil reais. E mesmo que for só para você aprender o inglês, que é tão importante para sua aplicação para o exterior, você dificilmente vai achar uma escola de inglês abaixo de R$500 por mês em média. A minha meta por aqui hoje é te ensinar como funciona esse mundo de bolsas de estudos. E para você conseguir aprender tudo isso, primeiro de tudo, você precisa vencer o choro. Como assim, Lucas, vencer o choro? Eu percebi nesses últimos anos, ensinando tanta gente aí pra fora, que existem 2 tipos de chorões. Sim, chorões. O primeiro tipo de chorão, que é o chorão pessimista. Aquele que olha e fala, não, cara, é impossível. Não tem como, não dá, não vai dar certo, ou é só pra gente muito rica, não dá. Aquela pessoa que chora falando que é impossível. Mas você já viu por aqui várias e várias histórias que sim, é possível sim. Tem como sim. Você viu prints e mais prints de pessoas sendo aprovadas e várias histórias por aqui que sim, tá certo. Mas uma coisa que eu percebo quando você vence o primeiro choro, chega o segundo tipo de choro. Você descobre que sim, as faculdades americanas dão bolsa de 100%. Que sim, as faculdades americanas são as faculdades que mais dão bolsa. Você viu várias histórias de pessoas com bolsas e você pensou, E é o seguinte, eu sou pobre, eu não tenho condições financeiras, ou enfim, eu não tenho, né, não sou milionário, então por isso eu preciso de bolsa. Então eu mereço uma bolsa de estudos. E aí você se torna automaticamente o segundo tipo de chorão. O chorão iludido. Boa noite, gatinho. Você mora onde? Qual a cidade você mora, gato? Você é linda e maravilhosa, sabe, bicha linda? E a frase que eu mais falo lá no meu Instagram é o sejamos sonhadores, mas não iludidos. Sejamos sonhadores, mas não iludidos. E se você acha que só por você não ter condições financeiras, que uma faculdade ou um programa ou o que for vai te dar uma bolsa de 100%, saiba que não é assim que funciona a vida. Imagina o seguinte, eu te dou R$1.000 na sua mão e falo pra você, você não pode usar com você esse dinheiro. Você tem que usar pra investir na educação de alguém. Então o que você vai investir? Você vai investir na educação daquele seu amigo que só fica jogando videogame o dia inteiro? Ou você vai investir naquele amigo esforçado? Obviamente que o esforçado vai te dar mais retorno. E é isso que as faculdades americanas estão pensando. Quem que vai me dar mais retorno? Não é porque você não tem dinheiro que você já merece a bolsa automaticamente. Não é assim que funciona. E pra te fazer entender como funcionam essas bolsas de estudos, eu inventei uma das melhores metáforas que tem, que vai te fazer nunca mais esquecer isso. Essa é a chamada metáfora da cheerleader. Ou melhor, a metáfora da líder de torcida. Como assim, Lucas, metáfora da líder de torcida? Imagina que você é uma líder de torcida super famosa no high school americano e todos os meninos querem te namorar. Aí você olha e fala, qual deles será que eu namoro? Você olha lá, o nerd vai lá e vira pra você e fala, eu vou fazer toda a sua lição de casa, legal? Aí você olha pro popular, o popular fala, eu vou te colocar em todas as festas. O jogador de futebol fala, eu vou fazer um gol pra você. E o riquinho fala, eu vou te dar os melhores presentes que tem. Aí você vai olhar pra cada um deles e vai ver, qual será que é que eu quero? Qual vai me dar o melhor incentivo pra eu namorar ele? Certo? Você vai lá e pensa, interessante. E assim, é isso que as faculdades americanas fazem com você. Harvard vai virar pra você e falar, olha, eu sou famosa, eu sou Harvard. Se você vier pra cá, você pode se achar pra todo mundo que você vier pra Harvard. Por outro lado, a Universidade de Miami vai falar, olha, o The Rock e o Thiago Leifert estudaram por aqui. A NYU vai falar, eu sou uma faculdade que tá em Nova York. Olha só. Stanford vai falar, olha, eu tô na Califórnia, olha que incrível. E aí você vai olhar e vai ver qual delas faz mais sentido pra você. Se você não sabe, é super normal você ser aprovado em várias faculdades diferentes.
Eu fui aceito em 14 universidades. E adivinha só, em qual delas que eu fui estudar? Adivinha só qual delas que eu escolhi pra ser a minha, entre aspas, namorada? Foi a que me deu mais bolsa. E é assim que funciona normalmente quando você é um brasileiro que não tem quantas condições financeiras. Você vai atrás da que mais te dá bolsa de estudos. E assim, as faculdades sabem disso. Sabe? E esse é o motivo maior pelo qual as faculdades americanas dão bolsa de estudos. Eles querem te dar incentivos pra você ir pra lá. Porque olha, adivinha só qual faculdade que me conseguiu lá dentro? Um aluno bom, um aluno esforçado, dedicado e tudo mais. Ela foi lá e me deu mais bolsa. A que mais me deu bolsa de estudos foi a que me conquistou, certo? E as faculdades querem isso. Elas querem alunos bons, mas elas sabem que tem várias faculdades diferentes que vão estar dando oportunidade para os alunos. E essa que é a maneira. Então, se você quiser ter uma bolsa de estudo, você precisa fazer com que a faculdade queira você. E assim, presta atenção nesse gráfico. Quanto melhor você for aos olhos da universidade, mais eles vão te querer. Assim, maior vai ser o incentivo financeiro que eles vão te dar para você ir pra lá. Então, de uma vez por todas, bolsa é igual a incentivo. Eles querem te incentivar a ir pra lá. Eles querem incentivar bons alunos a irem estudar naquela faculdade. E é por isso que eles dão bolsa. Não é porque eles são bonitinhos, não é porque eles querem ajudar o planeta. Não! Faculdades americanas, esses programas, intercâmbios, são empresas. Elas precisam de lucro. E ao mesmo tempo, elas precisam estar bem academicamente. Por isso eles querem os melhores alunos. E como é que você comprova que você é um bom aluno? Como é que você mostra para a faculdade americana que ela deve investir em você? Com uma ótima aplicação. Então, por isso a importância tão grande de eu falar tudo isso, de eu trazer para você a melhor metodologia, de você conseguir aplicar direito, de você fazer uma preparação muito boa, porque você vai estar, aos olhos da faculdade, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito esforçada, um aluno, um candidato que eles vão querer para eles. Consequentemente, eles vão estar dispostos a investir em você. Porque eles não querem que você vá para a concorrente deles, eles querem que você vá para lá. E aí é assim que você consegue bolsas gigantescas. Então, como eu disse, bolsa é igual a incentivo em notas de R$500. Como assim, Lucas, em nota de R$500? Porque é em dólar, né? É em dólar e é bastante, então é em nota de $100. $100 é R$500, enfim. Bolsa é igual a incentivo em notas de R$500. Eu entendi. Ah, Lucas, legal, eu entendi como funcionam as bolsas, eu entendi a importância de uma boa aplicação, mas quero mais na prática. Como é que faz isso na prática? Bom, se você não começou a anotar, anota aí que existem 5 tipos diferentes de bolsas de estudos. Vamos lá. O primeiro deles é a bolsa de mérito. Como assim, Lucas? Sim, você mereceu a bolsa. Você tem mérito. O que é mérito? Bom, uma boa nota na escola, boa nota no SAT, no Enem americano, uma boa redação, um bom currículo. Legal, você mereceu aquilo, você fez uma ótima aplicação e mostrou que você merece, aí sim você conquista a bolsa de mérito. Por outro lado, existem bolsas de necessidades financeiras, esse é o segundo tipo. Por que esse tipo de bolsa? Para ser justo. Porque sim, seria injusto uma pessoa bilionária conseguir tomar as bolsas de quem realmente não tem condições de pagar. Então eles dão uma olhada na parte financeira das pessoas e aí, baseado nisso, eles falam, não, esse grupo de pessoas aqui precisa de bolsa. Vamos ver quem desses aqui merece a bolsa. Então saiba que sim, existem bolsas por necessidade financeira que eles olham o quão bem financeiramente você tá. Mas assim, se os pais ganham abaixo de R$30 mil por mês, nem se preocupe com isso, porque você já vai estar meio que como se fosse na pobreza dos Estados Unidos, eles vão te dar muita bolsa. Então não se preocupe. O tipo 3 são as bolsas esportivas. Eu não sou muito fã da bolsa esportiva, não. Isso porque você precisa estar jogando um esporte em altíssimo nível nos últimos 5, 10 anos. Então é bem complicado, não dá pra começar hoje já conseguir. Segundo, porque você não pode parar de fazer aquele esporte, senão você perde a bolsa. E terceiro, que consequentemente o esporte específico, seja natação, futebol, vôlei, basquete, tênis, o que for, vai ser o seu principal foco, o seu principal trabalho, o seu principal projeto nos próximos 4 anos. Em outras palavras, se eu tivesse uma bolsa esportiva, eu nunca ia poder parar de jogar futebol, eu nunca ia poder criar e construir isso daqui, construir a minha empresa com conteúdo, com a minha escola preparatória, não teria mais de 1000 alunos, não teria nada disso, porque eu teria que estar lá treinando futebol todo dia, 2 vezes por dia. Então eu sou muito fã dessa parte. O quarto tipo de bolsa se chama bolsa Full Scholarship. Full Scholarship quer dizer que ela cobre todos os seus custos de educação.
Em outras palavras, da mesma forma que a faculdade brasileira tem uma mensalidade, a faculdade americana também tem, só que é por ano, então eles chamam de anuidade. E essa bolsa Full Scholarship cobre todos os seus gastos acadêmicos, ou seja, toda essa anuidade da escola era uma vez. Porém, o tipo 5 é a famosa bolsa dos sonhos, que é a bolsa Full Ride, ou seja, aquela bolsa que cobre todos os custos. Então entra desde alimentação, dormitório e também os custos acadêmicos. Lucas, eles vão pagar o meu ônibus da minha casa até o local onde eu vou fazer meu passaporte e até o aeroporto. Eles vão pagar meu lanchinho no aeroporto, meu pão de queijo na casa do pão de queijo? Não, óbvio que não. Óbvio que não. Aquela coisa, a Federal, vamos dizer que você passou em Federal de Medicina em São Paulo e você não mora em São Paulo. A Federal vai bancar você saindo da sua cidade, indo até São Paulo, ficando por lá, sua moradia por lá, seu custo de transporte até lá, sua alimentação. Não. Então é importante que você entenda que vão ter sim investimentos seus no processo, claro. E eu até digo, é o melhor investimento que você vai fazer na sua vida, devido aos grandes retornos. Mas mais do que isso, é importante dizer que existe sim um limite até quanto você pode economizar, mas não existe um limite até quanto você pode ganhar. E é sobre isso que eu queria falar. Porque existem 4 maneiras que você pode repor esse investimento que você faz e tudo mais para ir para lá. Existem 4 maneiras sim de você ganhar legalmente em dólar no exterior. A maneira número 1 é trabalhando no campus da faculdade. Dá para você trabalhar dentro do perímetro do campus da sua universidade. Lá você pode ganhar cerca de 10 dólares a hora em média. Você pode trabalhar no máximo do máximo 20 horas por semana. Em outras palavras, são 200 dólares por semana, ou seja, 800 dólares por mês, o que, passando para real, dá 4.800 reais por mês. Em outras palavras, quase 5 mil por mês, por primeiro emprego, para a primeira oportunidade, trabalhando dentro do campus da faculdade e ainda só 20 horas por semana. É algo incrível. E esse é só o primeiro tipo de trabalho. Que estagiário que ganha 5 mil reais por mês para trabalhar 20 horas por semana? Não ganha, né? A maneira número 2 é trabalhando fora do campus. Você ainda pode trabalhar fora do perímetro do campus, e isso se chama o tal do CPT. Ali, já que você vai trabalhar fora do perímetro do campus, você ganha mais do que só os 10 dólares, que é o salário mínimo. Você pode ganhar até 20 dólares por hora. Você pode trabalhar um máximo de 20 horas por semana ainda. Ou seja, 20 vezes 20, 400 dólares por semana. Num mês você pode tirar 1.600 dólares, transferindo para real, dá mais de 9.600 reais por mês. Ou seja, quase 10 mil reais por mês. E assim, é muito legal, né? Muito incrível. Como assim ganhar já no primeiro ano de faculdade, já tá tirando 10 mil por mês? Pois é, legalmente. Mas assim, você percebeu que trabalhar fora do campus é bom, mas você tem as suas aulas que você tem que ir. E se você conseguisse parar de ir pra aula e conseguir só trabalhar e ganhar dólar no exterior? Não. Pois é. A maneira número 3 é com o tal do co-op. Co-op é uma modalidade onde você pausa a sua faculdade americana para conseguir trabalhar. Assim, você não precisa ter o limite mais de 20 horas por semana para trabalhar. Você pode trabalhar até 40 horas por semana. E se você trabalha 40 horas por semana ganhando 20 dólares a hora, como você ganhava anteriormente, às vezes até mais do que isso, 40 vezes 20, 800 dólares por semana. No mês, isso dá 3.200 dólares, ou seja, quase 20 mil reais por mês. Isso durante a faculdade como estagiário. E assim, gente, não é exagero, não é impossível, até porque eu conheço pessoas brasileiras lá fora que estão ganhando isso. E aí, por último, a 4ª maneira é depois que você se forma. Até então, você estava fazendo faculdade e tudo mais, beleza. Depois que você se forma, você pode trabalhar lá fora. Você ganha 12 meses para trabalhar nos Estados Unidos, legalmente, depois de formado. Já que você se formou por lá, você vai ganhar um pouquinho a mais. Você vai ganhar cerca de 25 dólares a hora. Multiplicando isso por 40 horas por semana, dá cerca de 1.000 dólares por semana, ou seja, 4.000 dólares por mês, ou seja, quase 25 mil reais por mês, logo depois de formado. E isso se você não se formar na área de ciência, tecnologia, engenharia ou matemática. Para essas pessoas que são mais para a área de exatas, elas são muito valorizadas pelo mercado de trabalho americano. Por isso, além do 1 ano após a faculdade que tem para trabalhar por lá,
você ganha mais 2, ou seja, somando tudo 3 anos para você trabalhar por lá. E além disso, as chances são que você vai ganhar entre 30 e 40 dólares a hora para trabalhar por lá, ou seja, cerca de 100 e poucos reais a hora. E podendo trabalhar 40 horas por semana, dá cerca de 1.600 dólares por semana, ou seja, 6.400 dólares por mês, ou seja, 38.400 reais por mês, o que dá cerca de R$500 mil por ano, logo depois que você se forma na faculdade. Isso é incrível. E é ainda mais incrível quando você compara com o Brasil, que o salário líquido médio é de pouco mais de R$1.000, aonde 15% só de quem se forma na faculdade tem algum tipo de emprego, onde engenheiros desempregados viram até motorista de Uber. E agora eu trago uma pergunta pra você. Com todos esses dados, eu te pergunto, por que será que os milionários pagam R$100 mil pra estudar fora com agência de intercâmbio? Por que será? Eu já vi pessoas gastando R$50 mil com a agência de intercâmbio. Já vi pessoas gastando 7 mil por mês numa escola internacional. Ou seja, dá mais de R$300 mil durante o ensino médio inteiro. Já vi pessoas gastando R$4 mil por ano numa escola de inglês, ou seja, vezes uns 5 anos dá R$20 mil. Eu já vi pessoas gastando em faculdades americanas R$250 mil, ou seja, 50 mil dólares. O que dá cerca de R$1 milhão para se formar com um diploma americano. Eu já vi pessoas gastando R$10 mil com a sua aplicação para os Estados Unidos. E aí, eu te pergunto, por que disso tudo? Por que você acha que as pessoas gastam isso? Por que ricos investem nisso? Porque eles são burros? Claro que não! Se a pessoa tem dinheiro, quer dizer que ela tem algum tipo de conhecimento, certo? E eu te falo, cara, eles investem nisso tudo por um motivo. Porque vale. Porque vale a pena. Claro que vale. Óbvio que vale. Olha todas as oportunidades. Olha o quanto que retorna para a pessoa ganhar. Olha a realidade no Brasil versus nos Estados Unidos. Eles estão dispostos a investir tudo isso. Porque vale a pena. Então a primeira coisa que eu quero que você tire da sua cabeça é: é só para ser aceito no exterior e ser aquele primo famoso. Não! É sobre você mudar a sua vida inteira. É sobre você passar a ganhar em dólar. É sobre você ter um currículo super diferenciado. É sobre você viver a vida dos sonhos. É sobre você ter experiências únicas. É sobre você garantir que não tem como dar errado. E sim, não tem como dar errado. Por quê? Porque você tem plano de A a Z. Você aprendendo tudo isso, você vai estar alguns meses de preparação de qualquer oportunidade pelo mundo todo. Porque você vai crescer muito como pessoa, esse processo vai te moldar muito. Mas será que você já se questionou, tipo, Lucas, mas eu não quero só que não tem como dar errado. Eu quero garantir que tem como dar certo, que vai dar certo. Eu quero uma garantia que vai dar certo esse processo todo. E pra ser super sincero contigo, é lindo sonhar, pensar grande, é divertido, é esperançoso, mas como eu disse desde o começo, eu não vou te iludir não, porque sonhos exigem sacrifícios. Nossas ações têm que corresponder com as nossas ambições, que são grandes. E tem um meme muito engraçado que eu sempre compartilho nas minhas aulas, que é esse aqui, que é o Buzz falando: eu aprendi o processo, sou um gênio, finalmente estudarei nos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo, tá todo mundo que assistiu essa aula falando a mesma coisa. Aprendi o processo, sou um gênio, finalmente estudarei nos Estados Unidos. Então, por favor, não se iluda. Não ache que agora eu já sei tudo. Não sabe. E tá tudo bem não saber. Até porque, no final das contas, a maior diferença entre você e alguém que tá em Harvard hoje é a preparação. Eles simplesmente se prepararam mais, ou seja, por mais tempo e melhor. Ou seja, com melhor acompanhamento, com as melhores ferramentas, com as melhores pessoas. Vou compartilhar com você a nossa metodologia da aplicação extraordinária inevitável. Opa, peraí, eu resolvi entrar aqui no meio para dizer para você o seguinte: normalmente quando a gente chega na parte dessa aula, o pessoal fica: tá, Lucas, que interessante essa metodologia da The Dream School, tudo isso que você está trazendo para mim, mas eu queria saber um pouco mais como é que funciona realmente a fundo a The Dream School mesmo. Então por isso que eu fiz, eu preparei um vídeo em formato de animação de 5 minutinhos, onde eu vou lá e explico a fundo exatamente o que é a The Dream School, como é que ela funciona, quais são nossas 5 partes, com que ninguém no Brasil que faz isso, e mais que isso também como funciona o preço dela também, tá certo? Então dá uma olhada, presta muita atenção por aqui, porque talvez seja o lugar perfeito pra você. Se você sonha em estudar fora do Brasil, mas não quer ou não consegue pagar dezenas de milhares de reais para agências de intercâmbio ou consultorias, ou de 5 a 10 mil reais por mês para escolas bilíngues ou até mesmo escolas de inglês, eu quero te apresentar a The Dream School.
Sendo um programa totalmente online com mais de 1000 alunos do Brasil inteiro, a The Dream School já teve alunos sendo aceitos em mais de 100 universidades americanas, com bolsas de 100% e até full ride, que inclui moradia e alimentação, tanto para graduação nos Estados Unidos quanto para intercâmbios de curta duração pelo mundo. A The Dream School, ou TDS, é o único programa do Brasil que é 5 em 1, que vai desde o zero, incluindo o inglês, preparação para os testes e até chegar na aprovação e na tão sonhada bolsa de estudos. A primeira parte do programa é a nossa metodologia de preparação. Construímos a metodologia mais prática e eficiente que existe. Antes, Luquinhas, o nosso jovem brasileiro que sonha em estudar fora, precisava assistir horas e horas de conteúdo na internet para tentar fazer a aplicação pro exterior sozinho. Hoje, dentro da The Dream School, ele assiste uma aula específica na hora que quiser, enquanto já coloca em prática preenchendo a planilha correspondente ao assunto daquela aula. Por exemplo, se ele sonha em estudar fora com bolsas, não basta ele fazer um currículo qualquer. É importante que o currículo do Luquinhas esteja perfeito e com base nos padrões americanos. Por isso, levamos o Luquinhas no caminho de várias etapas para descobrir suas atividades extracurriculares, buscar novas, aprender como descrevê-las em inglês e assim colocar no currículo dentro do template certo que disponibilizamos para ele. Assim, em poucas horas o Luquinhas termina o que levaria até semanas ou até meses. E o mais importante, da forma que mais vai gerar aprovações e bolsas no exterior para ele. E isso se repete para cada fase do processo. Desde montar seu calendário e planejamento, documentos escolares, escolha de faculdades, preparação para entrevista e tantas outras. A mesma metodologia prática e eficiente se repete, porém agora, para intercâmbios de curta duração pelo mundo com o método I90. Por serem programas relativamente mais fáceis de ser aceito e o método já estar pronto, o Luquinhas consegue conquistar o seu primeiro intercâmbio de forma segura em menos de 90 dias, desde os seus 14 anos de idade. Ainda assim, sabemos que dúvidas irão surgir. Por isso, temos uma equipe de suporte diário, humano e personalizado com especialistas que já passaram pelo processo e hoje estudam ou já se formaram em universidades americanas de ponta. O suporte acontece diariamente na plataforma, assim como encontros semanais ao vivo com especialistas em sessões de tirar dúvida. A segunda parte da metodologia 5 em 1 da The Dream School é a preparação para os testes. Para fazer uma faculdade fora do Brasil, é crucial que o aluno consiga tirar notas muito boas em 2 testes. O SAT, também conhecido como Enem americano, e o teste de proficiência de inglês, seja o TOEFL ou o Duolingo. Por isso, temos a maior biblioteca de conteúdo sobre o Enem americano do Brasil. São mais de 100 horas com todos os conteúdos de matemática e de inglês para gabaritar a prova, incluindo aulas semanais ao vivo com especialistas, correção de simulados e grupos de estudos. Também temos a preparação para os 2 testes de inglês, incluindo aulas com uma das maiores referências do Brasil no Duolingo English Test, aulas com mentores que tiraram nota máxima nas sessões do TOEFL, simulados e grupos de estudo. A terceira parte é uma das mais únicas do Brasil. Temos uma escola de inglês dentro da The Dream School. Fechamos uma parceria com uma das maiores escolas de inglês do mundo, a English Live. Lá, todos os nossos alunos têm acesso a um curso completo com 16 níveis, que vão do zero até o pós-avançado. Além disso, também damos aulas de inglês específicas para o seu intercâmbio dentro da The Dream School, incluindo aulas semanais ao vivo 100% em inglês, assim como você vai ter nos Estados Unidos, aula de conversação semanal em inglês e um curso de como escrever redações em inglês. A quarta parte é que os nossos alunos mais gostam, a melhor comunidade e ambiente de intercâmbios do Brasil. São quase 1000 jovens engajados com o mesmo objetivo de estudar fora, dentro de uma plataforma exclusiva de alunos. Assim como no filme Harry Potter, também dividimos nossos alunos em casas, onde fazemos gincanas mensais com prêmios para interação e motivação durante o processo. E por último é a acessibilidade. O nosso fundador, Lucas Pertussati, estudou em uma escola pública e infelizmente precisou de uma vaquinha para conquistar seu sonho. Isso acontece porque anos atrás o preço para estudar fora era muito inacessível para o brasileiro comum. Portanto, desde sempre o nosso objetivo foi deixar o mais acessível possível para brasileiros. Mas ao mesmo tempo ainda tendo uma qualidade altíssima, um suporte gigante e uma experiência incrível para o aluno. Em um programa que não existe em nenhum outro lugar do Brasil.
E para nossa felicidade, todo esse sonho está se tornando realidade e vem dando muito resultado nos últimos anos, com inúmeros alunos conquistando seu sonho de estudar fora. Então, se você quiser saber mais sobre como se matricular na The Dream School ou tem alguma pergunta, mande uma mensagem agora no Instagram do nosso fundador, o @lucaspertussati, dizendo: acabei de ver o vídeo da The Dream School e tenho interesse, que ele mesmo te responde na hora. Bom, vai ser um prazer ver você se tornar um Dreamer e te ajudar em cada passo, desde o zero até a conquista do seu tão sonhado intercâmbio. Bom, então é isso, espero que tenha gostado da The Dream School. Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda pra mim, não tem problema nenhum. Pode mandar mensagem que eu mesmo respondo você lá no meu Instagram, fique à vontade, tá certo? Ah, Lucas, eu preciso depender dos meus pais e tudo mais, não se preocupa, a gente consegue conversar também. Ah, Lucas, tem certeza se é pra mim ou não a The Dream School, fica à vontade. Saiba que eu vou estar aqui pra te ajudar, tá certo? Mas se você já tá decidido, também pode clicar por aqui embaixo, provavelmente vai ter um botão, alguma coisa aqui, pra você já conseguir entrar. E como a TDS é algo totalmente online, então assim, quando você entrar, você já recebe seu acesso. Então se quiser entrar agora, aproveitar, né, que esse preço aqui tá bem mais em conta do que deveria ser, clica por aqui agora, eu te vejo dentro da The Dream School. Tamo junto nessa e até mais, espero que você conquiste seu intercâmbio.